Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com esse look inspirado em Harry Potter, tem até aqui um símbolo de Harry Potter. Vim com esse cordão aqui com pomo de ouro, tá? Porque eu sei que vocês amam Harry Potter assim como eu, tá? Agora eu tenho uma equipe, vocês perceberam que eu mudei de cenário, as coisas modificaram um pouco, então a gente vai aqui nos profissionalizando na profissão youtuber, né? Porque eu sou influencer. Vocês até agora estudaram comigo o roteiro de cinema. Até sexta-feira, até amanhã, no caso, o conteúdo que tem na plataforma de vocês é sobre roteiro de cinema, que é o primeiro gênero textual que a gente está estudando agora na unidade 2. Vocês acho que se recordam que na unidade 1 a gente estava estudando o quê? A gente estava estudando o conto fantástico. Aí a gente viu alguns elementos do conto fantástico, nós estudamos, né, o Aranhão, por exemplo, a Moça Tecelã, a gente estudou alguns elementos do conto fantástico e agora vocês viram alguns elementos do roteiro de cinema comigo. Mas a partir desse momento, a partir da semana que vem, a gente vai entrar um pouquinho na parte gramatical mesmo, na estrutura da língua, sintaxe, que eu sei que vocês amam, estão morrendo de saudade de sintaxe. Aqui a gente vai estudar a regência nominal e a regência verbal. Eu vou, em primeiro momento, focar um pouquinho na regência verbal, tá? Depois a gente vai falar um pouco da regência nominal. Eu sei que é um assunto que vai demandar muita prática, vai demandar que vocês façam muitos exercícios que eu vou colocar lá, vocês vão ter que assistir isso algumas vezes, porque ele vai envolver um outro assunto, que eu sei que algumas pessoas já sabem muito bem sobre ele, e outras têm uma certa dificuldade e a gente tem que resolver esse problema, que é qual é? A transitividade verbal. Um conteúdo lá do 7º ano, já tem 2 anos que a gente tá vendo ele aí, trabalhando ele em sala de aula, mas eu sei que ele demanda um certo esforço, realmente, porque é uma coisa prática. Então eu tenho que ter prática, tem que fazer mesmo todos os dias, tem que ir lá tirar dúvida, tem que assistir videoaula. É um processo longo, mas é um processo satisfatório no final. Olha só, a gente vai falar então da regência. Ano passado, no 8º ano, muitos de vocês já estudaram regência comigo. Vocês sabem o que é uma regência, a grande maioria já sabe o que é regência. Lembra das questões da prova que eu pedia para vocês colocarem o significado daquele verbo ou o significado daquele nome. Aí depois eu pedia para vocês colocarem a transitividade daquele verbo ou o complemento daquele nome numa determinada frase, numa determinada oração. Isso é regência. O que é a regência, afinal de contas? É a relação que o verbo ou o nome possui com seu complemento. Então a gente vai começar falando da verbal por enquanto. Daqui a pouco a gente chega na nominal, tá bom? Vamos começar falando da verbal. A verbal, ela tem dois tipos de regência. A regência ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Qual que é a diferença das duas? Quando ela for direta, ela vai ter um verbo transitivo direto e, portanto, vai ter um objeto direto. Ou seja, essa ligação aqui, ela foi feita sem o uso de preposição. Não tem preposição. Se não tem preposição, a ligação entre esse verbo e esse objeto é direta. Mas aqui na regência indireta, você pode ter um verbo transitivo indireto e um objeto que, obviamente, tem que ser indireto. Então, a relação entre os dois aqui foi construída com o quê? Com uma preposição. Já falei para vocês várias vezes em sala de aula. Se você achar um verbo transitivo direto, pelo amor de Deus, procure na oração um objeto direto. Ah, mas eu não achei. Mas ele tem que estar lá. É obrigatório. Não existe o verbo transitivo direto sem o seu objeto. Ele precisa, em algum momento da frase, esse objeto tem que estar lá. A mesma coisa vale para o VTI. A mesma coisa vale para o verbo transitivo indireto. Se você achou um verbo transitivo indireto numa frase, você classificou esse verbo como transitivo indireto, você tem que achar o seu objeto indireto. É obrigatório. Não pode não existir. Não existe essa possibilidade. Então, ele tem que existir. Aí, antes de nos aprofundarmos na regência, então, vamos falar só um pouquinho, relembrar alguns conceitos da transitividade, tá? Lembrando que o verbo ele pode ser de ligação, tá? O verbo de ligação, ele não é um verbo transitivo. O que ele faz, esse verbo de ligação? Ele vai indicar um estado, um sentimento, ok? Indica um estado, um sentimento. Alguns verbos são sempre verbos de ligação, que é o caso do verbo ser. Então, se você pegar a frase, você é bonita,
Aqui a gente tem um sujeito, a gente tem um verbo ser aqui, ó, flexionado, né? Então a gente tem aqui um verbo de ligação. E logo depois do verbo de ligação vem quem? O predicativo do sujeito. O verbo de ligação, ele não vai entrar aqui na regência. Só estou falando dele para a gente lembrar alguns conceitos e lembrar que existe a possibilidade de aparecer uma oração onde o verbo seja de ligação, tá? Lembrando que aqui é o predicado, tá? O predicado sempre tem a presença de um verbo. Aí agora sim, passamos o verbo de ligação, a gente tem os nossos queridíssimos amigos, tá? Que são os verbos de ação. Nós temos 4 tipos de verbos de ação. Os 2 principais, que são quase irmãos, é o verbo transitivo direto e é o verbo transitivo indireto, que eu estava falando ali atrás, no começo do vídeo, onde eu comecei a falar de regência. Então, por exemplo, o verbo transitivo direto e indireto, eles têm uma diferença muito simples. Os 2 precisam de um complemento, ou seja, os 2 terão que ter objetos. É obrigatória a presença do objeto nos 2 casos, mas esse amigo aqui, ele não tem preposição. Esse amigo aqui, ele tem preposição. A diferença, basicamente, dos 2 é que um não vai ter preposição e o outro vai ter preposição. Então, vamos colocar uma frase, há 2 frases onde a gente vai analisar a transitividade desses verbos. Então, a primeira é: o menino ama a escola. Essa é a primeira frase da oração, a primeira frase que a gente vai analisar. E o outro é: ele gosta de você. Percebam que eu tenho 2 orações, porque aqui em cima a gente tem um verbo, aqui em cima a gente tem outro verbo. Vamos primeiro localizar onde está o verbo na primeira oração. O verbo é o verbo amar. E onde está o verbo na segunda oração? É o verbo gostar. Então a gente já identificou os 2 verbos. Antes de falar de transitividade, a gente já encontrou os 2 verbos. Aqui, quem ama a escola? O menino. Então esse o menino aqui é o sujeito da oração. Quem gosta de você? Ele. Então ele é o sujeito da oração. Beleza? Encontramos o sujeito. O que a gente vai fazer agora? O resto é o predicado. Então, gosta de você é o predicado, ama a escola é o predicado. Dentro do predicado, a gente vai começar a analisar a estrutura. Então, a gente tem o verbo aqui, ama, e a gente tem o verbo gosta. Vamos fazer a pergunta para o verbo? Quem ama, ama algo. Ama alguma coisa. Ama alguém. Percebam que nessas perguntas que eu estou fazendo, quem ama, ama algo, ama alguma coisa e ama alguém, não tem preposição. Se não tem preposição, o verbo é transitivo direto. Achei o verbo transitivo direto, o que eu tenho que encontrar depois? Objeto direto. Mas aí vamos para a frase de baixo, gosta. Quem gosta, gosta algo, quem gosta, gosta alguma coisa, está faltando alguma coisa aí. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E quem gosta, gosta de alguém. Usei a preposição. Se eu usei a preposição, eu sei que esse verbo é transitivo indireto. Esse objeto aqui é indireto. Percebam que a ligação entre o verbo transitivo indireto e seu objeto, ele foi feito por meio de uma preposição, ou seja, ele foi feito por uma via indireta. Aqui em cima, o verbo transitivo direto e o seu objeto foi feito por uma via o quê? Direta. Então a ligação entre esse verbo e seu objeto não tem nenhuma pedra, como diria Drummond, no meio do caminho. Ele é uma relação ligada diretamente. A gente tem também o caso, óbvio, onde o verbo pode ser bitransitivo, ou seja, ele vai exercer as 2 transitividades. É onde a gente vai chamar de VTDI. Então, por exemplo, vamos colocar uma oração para vocês visualizarem isso aí. A mãe deu um presente à filha. Falei para vocês lá nas outras orações. Primeira coisa, vamos identificar o verbo.
O verbo é o verbo dar. Já sabemos que é um verbo. Quem deu um presente à filha? A mãe. Desculpa, tá o mãe aqui, gente. A mãe. Então, a mãe é o sujeito da oração. Se você identificou o sujeito, você já sabe que o resto é o predicado. Beleza, encontramos o sujeito, encontramos o predicado. Deu, quem deu, deu algo e deu algo para alguém. O que a mãe deu? A mãe deu um presente. Então ela deu algo, ela deu alguma coisa. Observa que não tem preposição. Se não tem preposição, gente, eu sei que vocês lembram disso, que um é um artigo ou em determinadas situações um numeral. Aqui ele é um artigo. Não é preposição. Então quem deu, deu algo, alguma coisa. Deu um presente. Só que tem um elemento ainda que não foi analisado na oração. Ela deu um presente para alguém. Para quem que ela deu esse presente? Para a filha. Lembra, gente, que esse azinho aqui é A mais A. Sempre que vocês encontrarem a queridíssima crase, significa que tem uma junção de um artigo e de uma preposição. Então, esse a filha aqui é um objeto indireto. Portanto, esse verbo aqui é verbo transitivo direto e indireto. Em último caso, ainda falta o último, óbvio, né? A gente não pode esquecer dele, o que todo mundo confunde, é o verbo intransitivo. O que é a diferença do verbo intransitivo para os verbos que a gente falou até agora? O verbo intransitivo é o verbo que ele não precisa de complemento. Ele não tem de complemento, ele não terá objeto. Então, por exemplo, o bebê nasceu hoje. O bebê nasceu hoje. Quem nasceu hoje? O bebê. Nós temos o sujeito. Isso aqui, então, é o predicado. Qual que é o verbo? O verbo é nascer. Gente, hoje, eu sei que vocês sabem que hoje significa tempo. Então, se ele significa tempo, a gente tem o quê? Um adjunto adverbial de tempo. O hoje, ele não é um complemento do nascer. Ele expressa uma circunstância. Ele indica o momento em que o bebê nasceu. Ele não é o complemento, ele não é o complemento de sentido desse verbo. Até porque se você tira esse hoje da oração, o bebê nasceu é uma frase com sentido completo. Então a gente tem aqui um verbo intransitivo, que é um verbo que não pode ter objeto. Um grande erro que vocês cometem, colocam um verbo intransitivo aqui, aí depois vocês vão caçando objeto na frase. Pelo amor de Deus, gente, se vocês encontrarem um verbo intransitivo, não pode ter objeto em nenhum momento. Só para finalizar, por que eu falei disso tudo então? Por que eu falei de transitividade? Por que eu voltei lá atrás, lá no 7º ano com vocês, que já estão quase na metade do nono? Mentira, no começo do nono, mas enfim. Por que eu trouxe esses elementos para vocês? Eu trouxe esses elementos para vocês porque a regência vai depender do seu objeto. Então, por exemplo, eu vou pegar a regência mais clássica de todas, que é a principal, que é o verbo assistir. O assistir, ele pode exercer ele tem dois tipos de regência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Na regência, o sentido que esse verbo possui vai definir a sua transitividade. Vamos explicar com exemplos. Assistir o filme ontem. Essa frase, por mais comum que seja, a gente fala essa o dia inteiro, nossa, assisti o filme ontem, assisti o show ontem, assisti o jogo ontem. Por mais comum que ela seja, gramaticalmente ela está errada. E eu gostaria que vocês em casa descobrissem, antes de eu falar, onde está o erro nessa frase. Ela possui um erro do ponto de vista gramatical, né? E eu gostaria que vocês tentassem descobrir, enquanto eu escrevo a outra frase aqui, tentem descobrir onde está o erro dela. A segunda frase é assistir os meus familiares no hospital. Essa frase aqui de baixo está correta. Mas vamos acertar a primeira? A gente tem dois verbos idênticos. Os verbos assistir. O verbo assistir, no caso, né? É um verbo só. O verbo assistir com o sentido de ver, com o sentido de olhar, tá? O verbo assistir com o sentido de ver, com o sentido de olhar,
sempre tem que ser verbo transitivo indireto. Ou seja, o que eu estava falando para vocês até agora, o verbo transitivo indireto, ele necessita de quem? Da preposição. Se ele é indireto aqui, cadê o resto da preposição aqui na frase? Não tem. O correto, então, é assistir ao filme ontem. Assistir ao jogo ontem. Assistir, sei lá, qualquer coisa que vocês forem falar do verbo assistir no sentido de ver, tem que ter preposição depois. Se a palavra for feminina aqui, vai ter que ter uma crase. No caso, como é masculina aqui, ou filme, a gente usa o ao, que nada mais é do que o encontro de um a, mais ou, um a preposição, mais um o artigo. Então o erro dessa frase, que a gente fala o tempo inteiro, tá? Mas na escrita vocês precisam ter esse cuidado, porque é considerado erro de regência. Então, numa redação, por exemplo, ou numa prova do IFES que vocês vão fazer no final do ano, isso pode ser um erro muito grave, vocês podem acabar perdendo uma questão. Então, olha só, o assistir com sentido de ver, com sentido de olhar, ele é VTI. Se ele é VTI, ele precisa de quem? Da preposição. Nessa frase aqui, não tinha preposição. Eu tive que colocar uma preposição. Então é assistir ao filme ontem. O assistir com o sentido de dar assistência, tá? Ele não é muito comum esse termo, tá? O sentido de dar assistência, ou seja, de ajudar. Ele é verbo transitivo direto, sempre. Então o que eu quero dizer com isso? Se ele é direto, o seu objeto vai ser o quê? Direto também. Se o objeto vai ser direto, ele não pode ter preposição. Ó, aqui tem que ter. Aqui embaixo, sem preposição. Não pode. Então aqui, você não pode falar assistir aos meus familiares. Não, é assistir os. Porque isso aqui não é uma preposição, isso aqui é um artigo. Então o que eu quero que vocês saiam daqui desse vídeo lembrando quais elementos que eu quero que vocês lembrem. Primeiro, a transitividade dos verbos de ação. E segundo, o que é regência? A regência é a relação, observa, é a relação que o verbo possui com seu objeto. É a relação que o verbo possui com seus objetos. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma regência indireta. Nesse caso aqui, a gente tem uma regência direta. No livro de vocês, não lembro exatamente o número da página, tem uma lista de alguns verbos. Para quem tem o livro do ano passado também, tem uma tabela lá. Então tem a lista de alguns verbos que eles, dependendo do seu significado, eles vão mudar a sua regência, ou seja, vão mudar a sua transitividade. Tá? Eu lembro que na prova algumas pessoas talvez vão recordar, os novatos obviamente não, né? Mas eu vou falando isso com calma para vocês. Nas provas antigas eu pedia para vocês colocarem, a primeira coisa era para vocês colocarem o significado ou o sentido do verbo e depois vocês colocarem a sua transitividade, tá? Porque dependendo do sentido você tem transitividades diferentes. Então a gente tem alguns verbos lá no livro de vocês, daqui a pouco a gente vai passar por eles, e esses verbos, eles dependendo do sentido, eles vão ter regências, eles vão reger objetos de maneiras diferentes. Então eles vão ter preposições ou não preposições, por aí vai. Por hoje, gente, é só. A gente vai ficar por aqui. Vamos entrando em contato, manda e-mail, sinal de fumaça, o que vocês quiserem para entrar em contato comigo. Eu espero que vocês assistam esse vídeo. Dê like no canal e ativa o sininho para receber novas notificações. Muito youtuber, né? Então é isso. Um beijo para vocês e tchau!